Você já imaginou uma guerra onde as ações de um país detonam uma verdadeira cadeia de destruição, afetando milhões? Imagine o cheiro de combustíveis queimando e a sensação de desespero enquanto uma nação tenta se manter de pé. E se eu te dissesse que enquanto uma guerra eterna seduz olhares e provocações, outra batalha silenciosa tem destruído em tiro setores estratégicos? Putin, agora desesperado, fugiu para a Índia. Sua receita de petróleo despencou, e ele tenta desesperadamente recuperar suas receitas. Enquanto tenta tapar um buraco, a Ucrânia cria outro. Uma simples missão de drones ucranianos conseguiu atingir uma das únicas rotas de abastecimento de petróleo que conecta os campos russos ao mercado europeu, a tubulação Druzhba. Essa tubulação, usada para fornecer petróleo a países pró-russos como Hungria e Eslováquia, está na mira há meses. Em 2025, só ela deve render bilhões de dólares, até 7 bilhões, na esperança de alguns analistas. Mas nem todos estão felizes. O premier Viktor Orbán já afirmou que seu país depende desse petróleo, como se fosse uma questão de sobrevivência. Só que os drones ucranianos têm uma resposta bem clara para ele. E ela vem na forma de sanções eficazes, mais que qualquer bloqueio financeiro. Essas ações milionárias estão causando danos profundos na economia russa, principalmente no setor de energia e combustível, setores que sustentam a capacidade de Putin de prolongar essa guerra. E não para por aí. Enquanto eles atacam as fontes de riqueza de Putin, há relatos de condições de vida cada vez piores na Rússia. Uma pessoa contou que tentou abastecer sua moto. No meio do caos. Fui ao posto com um galão. Cheguei lá, quase vazio, e disseram que o depósito explodiu. Como assim? E agora? Como vamos trabalhar? Imagine a sensação de impotência. 4 postos até encontrar combustível, e depois tudo parecia normal. Mas, na verdade, o caos não passou. O toque mais surreal? Em agosto, o governo zerou o acesso à internet na região. Um pequeno vilarejo, uma fábrica de laticínios, e boom, tudo desconectado. E a desconexão, simbolicamente, mostra o quão vulnerável essa nação está. Os drones ucranianos, que destruíram quase 23.500 alvos russos só em novembro, continuam em ação. Eles atingiram bases militares, depósitos de combustível, e até uma usina de produtos químicos, responsável por quase 1 milhão de toneladas de amônia e nitrato de amônio, materiais perigosos usados em explosivos. Em 4 de dezembro, eles destruíram um MiG-29 e uma estação de radar na Crimeia ocupada. No dia seguinte, uma onda de ataques matou quase 100 milhões de dólares em equipamentos russos, incluindo um bombardeiro Su-24 e diversos sistemas de radar. E o mais surpreendente, eles atacaram uma grande fábrica de fertilizantes, responsável por produzir produtos químicos essenciais para os explosivos russos, no profundo interior do próprio território inimigo. Enquanto isso, na linha de frente oposta, as tragédias acontecem. Uma maternidade em Arson foi atacada por uma força russa. Crianças, mães, profissionais da saúde. Tudo destruído por um ataque que não faz sentido militar, apenas incompreensão e crueldade. No meio dessa loucura, propagandistas russos tentam minimizar as atrocidades. Uma deles, Julia Latnia, alegou que enquadrar a Rússia por supostos sequestros de crianças ucranianas era machismo, enquanto, na prática, evidências mostram que milhares de menores continuam sendo tirados de seus lares sem explicação convincente. Mas o mais chocante, até a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, precisou intervir. Em uma carta direcionada a Putin, ela pediu que ele parasse de sequestrar crianças ucranianas. Ainda assim, mesmo com uma lista de 339 nomes entregue, a Rússia só devolveu cerca de 100. As consequências desse conflito atingem o cotidiano. Jornadas de ataque atingem escolas, hospitais, e até mesmo centros civis, enquanto a população vive na expectativa do próximo ataque, ou do próximo apagão de internet, que por vezes dura dias. A Ucrânia, com bravura, continua a resistir. Seus drones, considerados como uma versão moderna do Papai Noel, entregam strikes estratégicas, destruindo bases, aviões de guerra e instalações químicas soviéticas. E com toda essa destruição, a esperança de um futuro mais seguro nasce nos riscos, nas perdas e na vontade de lutar por liberdade. É essa luta que nos faz questionar até onde a resistência pode ir, e como, em meio a tanta destruição, o mundo pode ajudar a acabar com esse conflito. Em uma cidade pequena na região de Saratov, o caos se instalou de repente. Um dia, o gás voltou a abastecer as ruas, o clima parecia normal. Mas pouco tempo depois, essa aparente normalidade se despedaçou como vidro quebrado sob os pés. As pessoas exaustas enfrentaram uma realidade absurda, uma interrupção total na internet. Como podem imaginar? Sem conexão, sem trabalho, sem comunicação.
As ruas ficaram silenciosas, só o som dos alarmes e dos olhos assustados de quem não entendia o que estava acontecendo. Foi só o começo do pesadelo. Em meio ao silêncio, drones voavam pelo céu como sombras ameaçadoras. Drones ucranianos que destruíam alvos russos com precisão letal. Só no mês de novembro, quase 23.500 objetivos russos foram atingidos, incluindo 8.500 soldados. Aproximadamente 4.870 perderam suas vidas nessas incursões. As perdas foram devastadoras, especialmente na área de combustível e energia, destruindo depósitos, centros logísticos e sistemas essenciais que sustentavam a máquina de guerra russa. E a destruição não parou por aí. Em dezembro, os ataques continuaram com força total. No dia 4, um drone ucraniano acabou com um caça MiG-29 e uma estação de radar na Crimeia ocupada, numa ação que parece deixar a guerra à vista de todos. Imagine o som dessas explosões, o cheiro de fumaça no ar, a sensação de impotência de quem assiste tudo acontecer. No dia seguinte, a crise se agravou. Em um ataque que destruiu equipamentos militares avaliados em cerca de 100 milhões de dólares, mais um golpe direto na infraestrutura militar da Rússia. Helicópteros, radares, sistemas de comunicação. Tudo virou cinzas. A sensação de vulnerabilidade aumenta, enquanto o céu escurece com os zumbidos incessantes dessas máquinas de guerra. E enquanto isso, do outro lado, hospitais, escolas e instalações civis continuam sendo alvos de ataques russos. Uma guerra que não faz distinções. Pessoas vivendo sob medo, ouvindo sirenes de manhã cedo, sentindo o cheiro de fumaça e o frio na pele, enquanto a esperança se esvai. Por que tudo isso acontece? Por que os drones ucranianos parecem estar sempre um passo à frente? O que realmente está em jogo nessa batalha pelos céus e territórios? A resposta está na resistência e na tecnologia. Essas operações quase invisíveis estão mudando o curso da guerra, um ataque de cada vez. Naquela noite, refletindo sobre tudo, fica a pergunta: até onde esses ataques podem mudar o destino de milhões? Como o céu se transformou na linha de frente de uma batalha que ninguém esperava? E o mais assustador, essa guerra ainda pode ficar mais perto de todos nós. Na primeira semana de dezembro, o caos aumentou ainda mais. Os drones ucranianos parecem uma nova figura de Natal, entregando golpes devastadores. No dia 4, notícias assustaram o mundo. Um drone ucraniano destruiu um caça MiG-29 e uma estação de radar na região ocupada da Crimeia. Você consegue imaginar essa cena? Matou um símbolo do poder russo, enquanto o céu ficava carregado de fumaça e sons de explosões. Esses alvos nem eram considerados militares, mas uma afronta direta às pretensões de Putin. E a pergunta que não quer calar: até onde essa batalha pode chegar? No dia seguinte, 5 de dezembro, o que parecia pouco foi refeito com uma intensidade ainda maior. Quase 100 milhões de dólares em equipamento russo foi destruído novamente. Entre os destroços, um bombardeiro Su-24, um sistema de radar, um radar de portão, um drone Orion e um radar de baixa altitude Casta. Imagine a cena, o céu escurecendo, fogo e fumaça cobrindo o horizonte. Olhe o vídeo, o que era um dia comum virou um caos. Mas o ataque não parou por aí, os drones atingiram fundo dentro da Rússia. Uma gigantesca fábrica de produtos nitrogenados, responsável por cerca de 1 milhão de toneladas de amônia e 1,4 milhão de toneladas de nitrato de amônio, foi alvo. Esses químicos, essenciais para a fabricação de explosivos russos, agora jazem no chão, sob uma nuvem de fumaça densa e tóxica. E as consequências? Uma tragédia silenciosa, escondida pelo vapor e pelo caos. A fábrica está fora de operação. Mas o que isso significa para o esforço de guerra da Rússia? Quanto mais esses alvos estratégicos ficarem destruídos, maior será o impacto. E quando pensávamos que o avanço resultaria em avanços estratégicos, a resposta veio de um inimigo silencioso, os próprios esforços militares de Putin. Em plena atividade, enquanto a Ucrânia ataca a infraestrutura de energia e logística russas, o contra-ataque de Moscou também faz vítimas. No dia 5, refinarias, portos de petróleo e instalações estratégicas russas foram alvos de bombardeios ucranianos, um golpe direto na coluna vertebral de Putin. A destruição de refinarias e portos revela uma guerra fria de danos materiais. Mas o que acontece na outra ponta do fronte? Enquanto isso, na Rússia, uma outra batalha se desenrola, a de hospitais. Sim, hospitais. Em Arson, uma maternidade foi destruída sem aviso. Pessoas desesperadas, gritos de terror, o cheiro de sangue misturado ao pó e fumaça. Uma tomada sombria da realidade, a violência indiscriminada de uma guerra que não conhece fronteiras ou limites humanos. E a guerra parece se intensificar, com ambos os lados sofrendo perdas irreparáveis. Até quando essa circulação de destruição vai continuar?
Quais cenas assustadoras ainda estão por vir quando os mapas mudarem novamente? A resposta pode estar escondida na próxima ação, no próximo ataque, e você consegue imaginar qual será o próximo passo? Imagina isso. Putin fugindo para a Índia porque suas vendas de petróleo despencam, e enquanto ele tenta tapar um buraco, a Ucrânia abre outro grande golpe. Centenas de milhares de alvos russos abatidos por drones ucranianos em novembro, incluindo soldados e infraestrutura crucial, e a Rússia retaliando com ataques em hospitais? A situação se agrava a cada dia, afetando inocentes e expondo crimes chocantes. Continuando do lado ucraniano, enquanto a Ucrânia abate fábricas russas, plantas químicas, depósitos de petróleo e refinarias russas, a Rússia mira hospitais ucranianos. Não é brincadeira em Kherson, eles destruíram um hospital materno que as pessoas tanto precisavam. Aquelas famílias contavam com aquele lugar seguro, o cheiro de antissépticos infiltrando o ar, enfermeiras correndo com bebês chorando suavemente. Mas a Rússia o atingiu como se fosse uma vantagem na guerra. Isso não é um alvo militar, é um gesto de crueldade pura. Enquanto isso no fronte, propagandistas russos que evitam a própria Rússia, classificando-a de insegura, continuam defendendo atrocidades russas. Imaginem o Lia Latiniya bombardeando mentiras. A Ucrânia diz que a Rússia sequestrou 20 mil crianças ucranianas, mas só fornece 300 nomes. Você consegue sentir a raiva fervendo? Ela implora. É só algumas centenas, não é grande coisa. Mas cada palavra revela ausência de humanidade, destacando o horror para crianças ucranianas nas regiões ocupadas. Mesmo propagandistas falham em justificar esses atos, inventando desculpas absurdas para minimizar o sequestro de apenas 300? Agora, por que eles tocam nesse assunto se soa tão horrível? Por que russos discutem isso? A resposta vem da primeira-dama Melania Trump, escrevendo uma carta suplicante a Putin, implorando para parar o sequestro de crianças ucranianas. Àquela altura, até russos não ignoravam mais os crimes de Putin. Então começaram a defender, dizendo, não são 20 mil, são só 300. Esqueci que mesmo após a Ucrânia enviar uma lista de 339 nomes, a Rússia só devolveu cerca de 100. O resto? Eles se recusam, segurando inocentes como reféns invisíveis. Sinta o desespero no ar pesado de prisões infantis, vozes pedindo por mães perdidas. É chocante ver como essa defesa fraca na verdade comprova a tragédia, expondo uma máquina de guerra que destrói futuros. E o pior, a situação piora com crianças ucranianas sofrendo em todo o país, não só nas ocupações. No último ano, a Rússia usou bombas deslizantes, drones e mísseis contra escolas, atacando durante aulas matinais, às 9 ou 10 horas. Elas sabem que as crianças estão lá aprendendo e mesmo assim batem. Clangor de sirenes ecoando em corredores cheios de livros voando, poeira sufocando o espaço. Isso nos levou a parar com a United 24 para ajudar a proteger ambientes de aprendizagem ucranianos. Iniciamos uma campanha, e sua doação, seja $1 ou 100, apoia abrigos contra bombas, geradores e equipamentos para que crianças estudem em segurança. Em parceria com eles, organização oficial ucraniana registrada como sem fins lucrativos nos Estados Unidos, cada centavo constrói um futuro indestrutível. Doe no site e compartilhe suporte. Isso alcançará mais pessoas, impedindo o sofrimento invisível. Mas pensem nisso, e se a próxima virada exponha exatamente quem está sequestrando esses jovens? Um segredo sombrio prestes a emergir, mudando tudo o que imaginávamos? O que acontecerá se revelarmos provas concretas de que o número real de sequestrados é muito maior, escondido atrás de defesas frágeis? Aguarde a próxima, o suspense cresce, enquanto inocentes clamam por justiça. A situação só piora. Crianças ucranianas estão sofrendo por toda parte, não apenas nas regiões ocupadas. Nos últimos 12 meses, Rússia tem usado bombas de efeito GLID, drones e mísseis para atacar escolas ucranianas. Algumas dessas ações acontecem enquanto as aulas ainda estão em andamento, às 9 horas ou 10 horas, em plena semana. Você já imaginou estudar enquanto uma explosão ameaça sua segurança a qualquer momento? Rússia sabe que crianças ainda vão às escolas, mesmo assim continuam os ataques. Essa brutalidade só aumenta a urgência de agir. Por isso, buscamos apoio de uma organização que luta para proteger esses pequenos. Recentemente lançamos uma campanha para ajudar na segurança dos ambientes de aprendizagem na Ucrânia. Pode contribuir através do link abaixo ou escaneando o código na tela. Cada doação será investida em abrigos modernos, geradores de energia e tudo o que for necessário para que as crianças possam estudar sem medo. A organização parceira, chamada United 24, é a oficial de arrecadação de fundos para toda a Ucrânia durante essa guerra.
Eles têm uma filial nos Estados Unidos, registrada como organização sem fins lucrativos. Todos os detalhes estão disponíveis no site, caso queira verificar antes de ajudar. Lembre-se, cada contribuição faz diferença. Pode ser $1, 10 ou 100. O importante é mostrar que você apoia um futuro melhor para essas crianças. Sua ajuda é vital para que elas continuem a aprender em um ambiente seguro. Você pode doar pelo site na descrição ou escanear o QR Code na tela. Não importa o valor, seu apoio faz a diferença. Um simples gesto, like ou comentário, também ajuda a espalhar a mensagem. Quanto mais pessoas souberem, mais ajuda chegará. Vamos juntos transformar esperança em ação. Cada criança merece um lugar seguro para aprender. Enquanto a Rússia avança em suas atrocidades, atacando hospitais e sequestrando crianças ucranianas, propagandas russos, vivendo longe do perigo, defendem esses crimes horríveis. Imagine o contraste chocante. Vozes distantes justificando os sequestros de milhares de jovens inocentes. Quanto sofrimento humano você suportaria ver negado? Na linha de frente, com o cheiro de fumaça queimada pairando no ar e o barulho de explosões ecoando distante, a Rússia mira em alvos civis. Pense na imagem devastadora de um hospital de maternidade em Kherson, reduzido a entulhos pelo impacto de um ataque russo. Maternidades não são campos de batalha, elas são símbolos de vida, de esperança. Mas Putin, com sua máquina de guerra, as transforma em ruínas. Sinta a angústia das mães, o choro das famílias, o toque frio do medo nas ruas destroçadas. Enquanto ucranianos enfrentam essa brutalidade, propagandistas como Yulia Latinina, residindo em segurança fora da Rússia, tenta minimizar o horror. A Ucrânia diz que a Rússia sequestrou 20 mil crianças, mas só fornece 300 nomes. Que argumento fraco é esse? É uma tentativa patética de lavar as mãos do mal, de dizer que sequestrar algumas centenas não é grande coisa. Mas cada criança roubada é uma tragédia irreversível, um grito sufocado contra a opressão. Em meio a essa defesa miserável, surge uma revelação devastadora. Melania Trump escreveu uma carta pessoal a Putin, implorando para que parem o sequestro das crianças ucranianas.